Olá, ouvintes, telespectadores da nossa Rede Alesp. Hoje, o programa Alesp Conecta vai conversar com o psicólogo, médico também, Dr. Roberto Debski. Doutor, acertei o nome? Como é que é? Tudo bem com o senhor? É Debski mesmo? Acertou. Oh, Debski, que isso. bom. Olha, nós vamos falar Tudo para o bem? nosso... Tudo Prazer bem? participar. Igualmente, obrigado pela sua participação. E a gente vai conversar, né, exatamente dessa situação da pandemia, né, em relação à nossa mente, né, doutor, que sofre aí com o Sim. isolamento. Eu, de cara, já queria perguntar ao senhor, né, como manter a saúde mental, né, durante esse tempo aí que a gente está de isolamento nessa quarentena, doutor. Eu já previa, quando começou lá atrás o isolamento, por volta da metade de março, todo mundo falando na questão da gripe, da Covid, da doença, muito preocupados com a parte física. Como eu procuro olhar ambos, o físico e o mental, o emocional também, eu já previa que com o isolamento a gente teria alguns problemas que seriam agravados quanto mais tempo durasse isso. Então, o que a gente esperava? Que as pessoas, tendo que ficar em casa, nesse isolamento, nesse momento que é um momento inusitado, então, várias pressões estão acontecendo com as pessoas. Então, além da possibilidade de adoecer, você ter o risco de adoecer e ter que tomar algumas medidas sanitárias, higiênicas, né, alteração no relacionamento interpessoal, tudo isso é uma carga, uma pressão e é um estresse também. Né? Então as pessoas não podem sair, as pessoas têm que ficar mais tempo em casa, têm que tomar cuidado com as interações, a questão profissional também. Então muitos de home office, muitos com a questão da sua empresa, nesse momento também passando por dificuldades, pessoas perdendo o seu trabalho, perdendo o seu rendimento, com dificuldades econômicas, financeiras. Então, dia a dia, isso vem se tornando um problema, um estresse que vai ficando cada vez prolongado. E quando você fala em estresse, que é o fator que vem acontecendo com as pessoas por conta do isolamento e de todos esses outros fatores, o estresse ele passa por fases evolutivas. Então, tem o estresse agudo, que é o estresse se divide em 3 fases. O pesquisador que estudou muito isso no século passado, cerca de quase 100 anos atrás, Hanseley, ele fez um estudo falando das fases do estresse. Então, o estresse, basicamente, ele passa por 3 fases. A primeira é quando começa o problema. Então, imagina que está todo mundo preocupado, todo mundo com medo. Da mesma maneira que se você estivesse lá numa floresta e um animal, um predador, viesse para cima de você. O que acontece nessa primeira fase? Alguns mecanismos fisiológicos e emocionais entram em jogo. Você entra num modo de operação de fuga ou luta. Então, nesse momento, a gente se prepara para fugir ou para lutar. Isso é o estresse agudo e faz com que a gente tenha reações rápidas e procure se defender, procure se proteger. Isso acontece no ser humano e em todas as espécies animais também. Né? As espécies vegetais também respondem ao estresse. Tá? Quando isso vai se prolongando por muito tempo, esse estresse do agudo ele passa a ser crônico. No estresse agudo, a gente libera adrenalina, as pessoas ficam mais agitadas, ficam nervosas, ficam respondendo rapidamente. Quando o estresse vai passando para a segunda fase, que chama-se fase de resistência, ele vai se transformando no estresse crônico. Aí, outros mecanismos entram em ação. Então, em vez de somente adrenalina, a nossa suprarrenal, são glândulas que a gente tem sobre os rins, começam a secretar cortisol. Aí já isso interfere com a imunidade, isso interfere com o sono, com o humor, com a libido. As pessoas ficam mais irritadas, as pessoas têm problemas no relacionamento. Então, tudo que a gente vem acompanhando agora, desse período do isolamento, das pessoas estando tendendo mais à depressão, crise de ansiedade, de pânico. Isso vem por quê? Porque esse estresse prolongado, esse isolamento já de cerca de 2 meses, que a gente está mais de quase 2 meses e meio, vai fazendo com que as pessoas evoluam nesse estresse e não vejam uma solução a curto prazo. Então, agora que a doença vem aumentando na sua incidência, casos graves, a doença vem se aproximando de nós cada vez, a gente fala que a doença está tendo uma face conhecida. Por quê? Porque antigamente tinha um caso ou outro, fala, não, mas isso nem é verdade, eu não acredito. Muita gente falava que não acreditava, né? Agora as pessoas próximas de nós estão adoecendo, estão morrendo.
a gente mesmo está em risco, nossos familiares, e o que acontece? Então, isso vai se tornando um estresse maior, o medo aumenta mais, o estresse fica mais crônico, e aí qual é a solução? A solução seria resolver o problema, acabou o isolamento, o comércio volta a trabalhar, as pessoas voltam a ganhar dinheiro, isso tem uma perspectiva rápida de acontecer? Não. Mesmo que tudo abrisse agora, que não é nem recomendado, para se retomar a questão financeira, econômica, ia demorar muito tempo. Então, as pessoas cada vez mais vão se afundando no estresse, se já tinha uma tendência depressiva, isso vai agravando, ansiedade, eu tenho atendido na clínica, no pronto-socorro, pessoas com crise de ansiedade gravíssima, que simulam infarto e tudo. Então, isso vem por conta não só do isolamento, mas todas essas questões que a gente vem passando. E aí você perguntou como resolver. Aí a gente precisa colocar em ação algumas práticas que podem nos ajudar. Então, por exemplo, desde o começo, desde o dia 19 de março, eu criei um mecanismo de fazer lives diárias. Hoje em dia, muita gente está fazendo live. Eu comecei lá no começo do isolamento, já prevendo isso, como eu te falei, todo dia 15h30 no meu Instagram, eu faço live para tirar dúvida, para as pessoas estarem junto, para as pessoas darem dicas, desabafarem. Hoje vai ser a nossa 79 lives consecutivas já, né? É uma das maneiras das pessoas acessarem algum lugar onde elas possam ter informação, onde elas possam compartilhar, sentir que pertencem. Outra coisa, tem que manter uma rotina diária, né? As pessoas não podem chegar a acordar, ficar de pijama no sofá o dia inteiro e não fazer nada, porque isso vai agravar o problema. Então eu tenho orientado as pessoas a fazer o seguinte: acorde no horário normal que você acorda e siga uma rotina. Se você trabalha de home office, faça o seu horário de trabalho, intercale com algumas pausas, também ouça música, faça atividade física em casa, converse com as pessoas mesmo à distância, pelo celular, pelo Zoom, enfim, não deixe de ter contato, muitas pessoas estão sozinhas em casa, né? Procure ocupar o seu tempo, fazer aquele curso online que você queria fazer há muito tempo e não tinha tempo de fazer, veja filmes bons e também não fique o dia inteiro atrás de notícias negativas. Olha, morreu mais um, agora tem mais 500 doentes, porque isso também é uma sobrecarga emocional. Então, fazer essa rotina no dia a dia, ocupar o seu dia de uma maneira produtiva e mantendo-se conectado dentro do possível com as pessoas, é um antídoto para a gente não adoecer desse mal aí que está cometendo todos nós. O senhor falou, eu li aqui numa postagem, claro, não vou citar nomes, né? Até antiético, né, a gente citar nomes numa situação, né, seja essa que a gente está passando ou outra qualquer, de outros médicos, tudo, não vou citar, mas o senhor falou nessa questão das informações. Eu li, doutor, que também isso pode trazer um outro lado dessa questão das informações, né, de você estar todo dia, como o senhor deu agora o exemplo, o senhor já fez quantas? 70 e tantas 79 lives? Hoje. Todo dia é uma live. Fora as outras que eu participo, como a sua, como outras. Perfeito. Mas o senhor é médico, o senhor tem, né, o senhor é psicólogo, a sua cabeça, né, é bem melhor do que, né, trabalha bem melhor do que uma pessoa, né, que não tem a sua profissão e que não trabalhe com a mente. O senhor sabe mais trabalhar a mente do que uma pessoa, vou dizer assim, entre aspas, comum como eu, né? Mas eu li exatamente sobre isso, o contrário disso. Eu queria que o senhor falasse sobre essa situação das informações, porque isso também pode prejudicar a cabeça de uma pessoa, entendeu? Muita informação. O que o senhor pode dizer sobre isso? Sim, exatamente. Nós hoje, atualmente, vivemos na época da informação. Quem consegue trabalhar bem com a informação, hoje em dia tem grandes vantagens, grandes benefícios. Mas a gente tem tanta informação, imagina, hoje em dia uma criança pequena tem mais informação do que o imperador de Roma tinha antigamente. E essa informação, esse conhecimento todo, ele é renovado diariamente. Vou dar um exemplo. Nós, médicos, psicólogos, precisamos sempre estudar e nos atualizar diariamente. A gente estuda todo dia, ou deveria, né? Mesmo que a gente fique 24 horas por dia estudando, você não consegue se atualizar em todos os trabalhos científicos que são publicados diariamente. A quantidade de informação é monstruosa.
E isso gera um problema também de estresse por excesso de informação. Então, se você ficar focado em ter que cumprir tudo, nossa, eu tenho que saber tudo, eu tenho que estar informado de todas as notícias, eu tenho que acompanhar todas as redes sociais, eu tenho que ler todos os livros e trabalhos, isso vai causar um burnout, a pessoa vai adoecer severamente. Então, o que a gente precisa fazer? Isso pode acarretar uma confusão mental, é isso? Isso pode acarretar uma confusão mental. Muita confusão mental e outros problemas, né? Porque muito estresse, muita ansiedade, aí a pessoa vai ver que ela não dá conta, porque ninguém daria conta de acompanhar todas as informações que existem, e a pessoa pode então ir para o lado contrário, entrar numa depressão e adoecer e não conseguir fazer mais nada. Então, o que a gente orienta? Como o exemplo que eu dei, é importante nós nos mantermos informados sobre o que está acontecendo nesse momento? É óbvio, sempre é importante a gente se manter informado, mas a gente precisa procurar informações minuto a minuto. Aí eu estou nesse canal de TV, eu vi o noticiário, agora falou que morreram tantos, tem tantos doentes aqui, tantos doentes ali. Agora acabou o noticiário, eu vou para o outro noticiário, do outro canal, buscando novas informações. Será que mudou alguma coisa? Agora aqui morreu mais 2. Então, esse tipo de informação, você se conectar a notícias negativas em excesso, isso nos adoece emocionalmente. Então, o que eu oriento as pessoas, mantenha-se atualizado. Você quer assistir o noticiário talvez de manhã, o noticiário à tarde, e pronto. Ocupe o seu dia, o restante do dia, com coisas produtivas. Ouça música, se divirta, dance, faça atividade física, trabalhe, estude, leia, veja filmes, mas não fique buscando notícias de morte, notícias de tragédia. E a gente sabe que isso dá ibope, porque tem tantos programas que exploram esse filão, né, da desgraça alheia, e isso, infelizmente, atrai muitas pessoas. Nada contra os programas, cada um faz aquilo que quiser. Mas eu digo assim, muitas pessoas se mantêm atraídas por esse tipo de programa, senão não dava ibope, né? Só que isso certamente não contribui para a nossa saúde mental, ainda mais nesse momento em que a gente tem tantas notícias negativas de morte, de preocupação, de problemas econômicos, políticos, os políticos explorando, né, em vez de ajudar, ainda explorando a população, jogos de poder. Então isso tudo, a possibilidade de a gente ficar revoltado e depressivo é muito grande. Então fala assim, informe-se o básico, o essencial, e o resto do dia faça coisas que te levem para o mais, para o positivo. Então, doutor, na minha opinião, eu vou dar a minha opinião, veja bem, eu sou jornalista, não sou psicólogo, né? Mas eu acredito que o ser humano, doutor, não nasceu para viver só. Então esse isolamento, né, com certeza, é muito mais prejudicial a uma pessoa que vive sozinha dentro de uma casa do que uma família, vamos dizer, de 2, 3 pessoas, né? Queria que o senhor falasse sobre isso também, porque é a minha opinião. Eu acho que o ser humano não nasceu para viver só, nem nasceu para viver só, doutor, e nem nasceu para viver, desculpa a palavra, vamos dizer, a gente está num confinamento, né? A gente está numa quarentena porque é necessário, mas também acho que o ser humano não nasceu para viver enjaulado, né? Preso. Você tem toda a razão. Nós somos mamíferos. Os mamíferos têm o sentido gregário, né? Se você olhar os répteis não têm. Réptil não casa, não fica cuidando dos filhotes, põe ovo e vai embora. Né? É o cérebro reptiliano nós temos, é o cérebro que é o cérebro mais primitivo no sistema trino. A gente tem uma teoria trina do cérebro, o cérebro de 3 camadas. A primeira camada é o cérebro reptiliano, que é para sobrevivência. Então nós estamos ameaçados, isso entra em ação. É o mecanismo de defesa, preservação da vida, preservação da espécie, é o básico. O nível seguinte de evolução do nosso cérebro é o sistema límbico, é o cérebro emocional. Então, todos os animais que têm sistema límbico, principalmente os mamíferos que têm sistema límbico mais desenvolvido, são seres gregários de vínculo. Eles vivem em comunidade, vivem em bando, para se proteger uns aos outros. Isso aumenta o sucesso da sobrevivência. Isso através do vínculo afetivo, inclusive, né? E nós precisamos disso. Desde que o bebê nasce, ele precisa estar conectado com a mãe, mamar, o vínculo do olhar, criar aquele que na psicologia Bowlby chama de apego seguro. A gente cria segurança quando a gente, desde pequeno, tem esse olhar da mãe, uma mãe que esteja presente, não esteja também com seus problemas emocionais, que muitas vezes isso transmite essa insegurança para o
o bebê, e quando nós crescemos inseguros, é porque provavelmente naquela fase inicial houve alguma dificuldade da relação da nossa mãe ou dessa mãe com esse bebê. Então nós precisamos desse apego, dessa segurança, desse vínculo e estar junto com as pessoas. Por isso que a gente sente a necessidade de ter amigos, de ter relacionamentos afetivos, né, de estar em família, em grupos. Isso faz parte do ser humano e dos mamíferos em geral e dos humanos também. Tem um hormônio do vínculo, que é a ocitocina. Esse hormônio secretado, um neurotransmissor secretado em regiões do cérebro, ele é secretado quando? Quando a gente abraça as pessoas, quando a gente se comunica, quando a gente namora, né, quando o bebê está sendo amamentado pela mãe, esse hormônio é liberado, é o hormônio do vínculo. Então isso faz parte inerente do ser humano. E aí é a terceira camada do cérebro, que tem nos mamíferos, tem nos primatas e principalmente em nós, é o córtex cerebral. Então o córtex já é a área do raciocínio, da lógica. Então esse cérebro trino, ele é composto do cérebro reptiliano, sistema límbico das emoções e o córtex, principalmente o pré-frontal, que é do raciocínio, do julgamento, da inteligência cognitiva. E o vínculo, certamente, se a gente ficar isolado, preso, sozinho, isso traz uma carga de estresse, traz uma sensação de necessidade, de carência muito grande. O ser humano precisa ter outros contatos. Imagina uma pessoa que está sozinha em casa, eu tenho muitos pacientes que estão, por questão do grupo de risco, são idosos, então eles entram na live diariamente, agradecem por ter esse momento de participar, conversam com a família por telefone, é o que dá para se fazer hoje em dia, né? Mas essa questão de você estar fechado em casa, não poder sair, muitas vezes não poder andar ao ar livre, tomar sol, não ter contato direto com as pessoas, traz sim um grande sofrimento. Nós não somos feitos para isso, muito pelo contrário, mas Exato. no momento é o que tem que acontecer, não infelizmente. Tem o que fazer, porque o ser humano ele é sociável, né? Independentemente de qualquer situação, né, doutor? E outra, o cérebro comanda tudo, né? É impressionante. Sim. O senhor falou em pessoas idosas, né, que estão passando por esse momento aí dessa pandemia, mas não é só isso. Um idoso ou uma pessoa de meia idade, ou mesmo um jovem, qualquer um. Sim, com que certeza. more sozinho, entendeu? Está isolado, isso deve afetar muito, né? Imagina numa situação como uma pandemia como essa, né? Outra coisa que eu queria saber, se o senhor me falasse, frustração. Frustração, doutor Roberto. Como é que fica? Porque isso afeta também a mente de uma pessoa, né? Olha, frustração é um dos sentimentos básicos que a gente deveria aprender a ter, né? Hoje em dia a gente vê que isso está um pouquinho prejudicado, fora da questão da pandemia mesmo, né? Por quê? Porque, vamos dizer, a criança nasceu bebê, cresceu, é um nosso filho pequeno, aí ele fala, eu quero isso, você dá, eu quero aquilo, você dá tudo que o filho quer. Ele não quer comer comida saudável, só quer comer fast food todo dia, ok, você dá, não vamos frustrar a criança. Ele quer todos os presentes que ele vê, vamos nos sacrificar, como eu conheço muita gente que nem poderia comprar aquele tipo de presente, de brinquedo, mas sacrifica para dar para o filho. O filho não pode ser frustrado. Por que as pessoas fazem isso? Muitas vezes porque na infância delas, elas se sentiram tão frustradas que falam assim, meu filho não vai passar por isso, né? Só que nenhum extremo é bom. Nem você ser tolhido de tudo que você quer e tem vontade, e nem você poder fazer tudo. A frustração, de alguma maneira, é benéfica para as pessoas. Quer dizer, é até necessária, né, doutor? É até necessária. É necessária a criança falam... aprender. Exato. Porque as pessoas dizem, né? Muita gente, eu passei por isso, por aquilo, mas eu não vou deixar meus filhos ou meu filho, né, passar por isso. Então, isso acaba... Então, você sabe o que esse adulto está fazendo? Ele não está dando para o filho dele, ele está dando para a criança dele que não teve, na pessoa do filho. Então, se uma criança não aprende a se frustrar, ela acha que ela pode tudo lhe é de direito, tudo lhe é devido, ela não tem deveres, só tem direitos. Quando essa criança crescer e sair do seio da família, for para o mundo, será que o mundo vai fazer isso para ela, para esse jovem? Não, meus pais me davam tudo, eu aprendi que eu tenho direito a tudo, vocês também têm que me dar. Aí vai namorar com alguma pessoa, a pessoa não quer mais, mata, porque não pode, ninguém pode negar nada para mim, eu tenho direito a tudo, né? Então como é que vai ser a vida dessa pessoa que não sabe ser frustrada? Então, claro, que não pode ser frustrado 100%,
mas também não pode ser frustrado 0%. A gente tem que aprender que existem limites. Até onde eu posso ir, até onde vêm os meus direitos, onde começa o direito dos outros, os meus deveres. Isso é aprender a viver em sociedade. A função de dar isso para os filhos é dos pais. Se os pais forem emocionalmente saudáveis, eles vão saber quando dá e quando não dá. Ensinar para o filho que ele tem que ter responsabilidade, ele tem que saber quais são os seus limites, ele tem também que ser frustrado algumas vezes, porque a vida é assim. A casa, Claro, o lar, a claro. família é para preparar os jovens para o mundo. Os pais devem dar para os filhos o que eles precisam, não o que eles querem. Porque se os pais derem tudo o que os filhos querem... Mas não, nesse se os momento, pais derem para os doutor, eu filhos, falo... complementando só tudo que eles Claro, querem, claro. eles vão ser doentes, vão Sem adoecer e não vão dúvidas. saber viver em sociedade. Mas eu digo neste momento, assim, a minha pergunta foi mais em relação à frustração da pessoa estar presa dentro de casa, não poder sair para comprar alguma coisa. Tá, estou dando um exemplo, mas eu digo nessa pandemia, nessa situação que a gente está vivendo hoje. Isso é, vamos dizer, faz parte desse todo. Então eu sei que eu tenho que ficar em casa, eu não posso sair. Ah, eu vou fazer o quê? Eu vou me frustrar, vou me revoltar, eu vou fazer alguma loucura. Não, eu vou aprender. Só para te dar um exemplo que eu sei que você conhece muito bem, na época da Segunda Guerra Mundial, a gente acompanhou pessoas nos países da Europa, né, principalmente, vê lá, o Diário de Anne Frank, todo mundo conhece essa história. Uma jovem adolescente, acho que tinha 13 ou 14 anos, que ficou meses presa num porão. E não só isso, né, presa num porão, sem poder fazer ruído, com alimentação restrita, com higiene restrita, com liberdade totalmente restrita. E ela não morreu por causa disso, ela morreu porque foi pega depois pelos nazistas, né? Imagina, e hoje nós estamos no conforto da nossa casa, que seja um conforto maior, um conforto menor, mas nós estamos na nossa casa, nós podemos nos comunicar com as pessoas, né? A gente pode ter alimentação, né, claro, depende de cá, mas todo mundo tem um básico de alimentação, de contato, mesmo através da distância, e eu vou ficar frustrado por isso e vou adoecer por causa disso. Ou seja, talvez hoje o ser humano passa por tantas facilidades que ele não aprende a se frustrar, falta resiliência, que é uma capacidade humana de passar por problemas, passar por dificuldades e conseguir lidar com isso e superar. Resiliência é um termo, né, que vem até da física, um material passar por uma carga e voltar ao estado original, e eu diria que um termo mais moderno do que resiliência seria talvez antifragilidade, né? Nós não sermos frágeis ao extremo de qualquer coisa que acontece conosco, a gente vai perder o controle, vai ficar doente. Então, aprender esses conceitos, o ser humano precisa resgatar o conceito de ter resiliência, de saber se frustrar, de fazer aquilo que está dentro das possibilidades, dentro da realidade. A realidade hoje não é essa. Vamos fazer o melhor possível. Não vai durar para sempre. Eu digo que tudo passa, isso também vai passar. Em algum momento, esse período de isolamento vai regredir gradualmente até que a gente possa, com segurança, voltar à vida normal. E ninguém precisa adoecer ou morrer por causa disso. Claro. Agora, uma pergunta, então, mais, né, direta em relação a quem tem, por exemplo, algum tipo de transtorno, né? Essa falta do contato social, isso afeta a pessoa, doutor? Sim, afeta as pessoas de diversas maneiras, cada um de acordo com a sua predisposição. Então, se uma pessoa, por exemplo, é muito ansiosa e ela está lá no isolamento, está com medo da doença e tudo, isso pode agravar o seu problema. Se uma pessoa está depressiva, ela não pode ter contato com as pessoas, não pode tomar sol, não pode sair, ela pode ficar mais depressiva. Então, nesse momento, é importante saber que assim, o mundo não está paralisado. Os profissionais de saúde, nós que estamos na linha de frente, continuamos atendendo. Então, se a pessoa precisar de ajuda, ela deve procurar. Procure o contato com o seu médico. Ah, ele não está atendendo. Então, procure uma unidade de saúde, procure um outro profissional. Sempre vai existir algum profissional que esteja com a possibilidade de te orientar, de dar uma medicação. A pessoa não está presa, né? Lógico, nós temos que obedecer um isolamento, mas a pessoa que precisa de ajuda profissional, ela vai sim poder ter acesso a essa ajuda profissional. E procure, quando for necessário, procure, não fique aguentando sozinho. Sabe uma coisa que está acontecendo? Esse medo tão grande está fazendo muitas vezes as pessoas subprocurarem os profissionais. Então, tem gente morrendo de infarto em casa, tem criança adoecendo gravemente de infecções, porque os pais não querem levar num pronto-socorro com medo da Covid. Então, as outras coisas continuam acontecendo. A gente tem que ter o discernimento de
Ah, eu vou desobedecer, sair na rua? Não. Mas eu também vou ficar preso com medo de tudo e de repente sofrer algum problema? Também É, não. Então procure orientação, procure uma dica, converse com as pessoas. Se você não está sabendo como lidar com aquilo, pegue orientação de outros profissionais e de outras pessoas que possam ampliar, né, esclarecer um pouco mais as ideias. Que eu sei que nesse momento o estresse faz com que a gente muitas vezes não raciocine direito. exatamente. Muito bom o senhor falar sobre isso, porque eu fiz, inclusive, um outro programa falando sobre os outros tipos de doença, né? Que você tem várias, né? E doenças Sim. que matam também, doutor. Sarampo, por exemplo. Continuam, todas continuam por aí. Dengue, estamos Exatamente. cheios de dengue agora. E as pessoas acabam com receio, né? Com medo de sair por causa desse coronavírus. É Sim. muito bom o senhor estar dando essas informações para que as pessoas tenham, né, também uma direção em relação a isso. Porque acaba que eu vi agora na OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, falando que a morte aí por causa de doenças como o sarampo, né, vai chegar a mais de 140 milhões no mundo por causa da falta da vacina. Por quê? Pelo medo, né, da Sim. pessoa sair de casa por causa do coronavírus, né? E tem Veja que muita em gente termos de também. número é muito mais do que o coronavírus. Em Exatamente. termos de Agora tem número é muita. muito maior. Exato. Tem muita gente também, doutor, né, com medo aí de uma recessão econômica, né? A gente sabe disso, perder Ah, o sim. emprego, essas coisas. Eu queria que o senhor falasse da diferença no caso da ansiedade normal, né? Porque é óbvio que você vai ficar desesperado em casa, isso, né, acredito que mexa muito com a pessoa, né? Eu queria que o senhor explicasse essa diferença da ansiedade normal e a que a gente conhece, que é a ansiedade patológica, né? Então, a ansiedade normal, todos nós podemos ter. Ansiedade é sempre um foco maior para o futuro, com alguma perspectiva negativa. Ah, será que isso vai dar certo? Acho que vai ter problema ali, eu acho que eu não vou conseguir, acho que as coisas vão piorar. Isso, vez ou outra, passa pela mente de qualquer um de nós, né? É o do humano. Ansiedade patológica é quando isso é tão intenso que isso restringe a vida da pessoa. A pessoa fica restrita porque aquele grau de ansiedade extrapolou o limite, o limiar do saudável, e ela pode entrar, inclusive, numa crise de pânico, que seria um grau extremo dessa ansiedade, né, dessa fobia. A ansiedade extremíssima, tem gente que vem no pronto-socorro de madrugada, eu estou infartando, eu estou passando mal, estou com falta de ar. Você examina, você vê pressão, mede pressão, ausculta, faz eletro, tudo, e a pessoa não tem uma doença física, mas ela está sofrendo tanto emocionalmente que ela somatiza, ela sente no físico os seus sintomas. Então, a ansiedade extrema, uma crise de ansiedade muito exagerada, como a gente tem visto hoje em dia por causa desses problemas, ela restringe muito mais a vida da pessoa. Eu já atendi pacientes que vinham, adultos, tiveram que vir acompanhado com 2 outras pessoas, parentes, amigos, para poder sair de casa, para vir se consultar e começar um tratamento. Então, para você ver o nível de restrição que a ansiedade pode gerar. E você falou da questão Exatamente. econômica, a questão financeira, é uma realidade. Assim que acabar, e a parte da doença do coronavírus, da Covid-19, em algum momento ela vai diminuir, ela pode ser sazonal, voltar o ano que vem, eu creio que vamos ter vacina, espero que sim. Então ela vai Ah, ficar como qualquer outra certeza. doença, que você vai ter a vacinação e ela vai vir, vai matar algumas pessoas, vai adoecer algumas pessoas. Mas essa questão da doença, ela vai ter o seu limite. Vai deixar sequelas todas, infelizmente, mas vai em algum momento terminar, né? Ou pelo menos diminuir muito. Certeza disso. Agora, a Não questão tenha dúvidas. financeira, a questão econômica, eu acredito que ela vai gerar uma segunda onda de problemas, né? Porque muitas empresas estão quebrando, fechando, pessoas perdendo Não. trabalho, perdendo grande parte da sua renda, e isso vai afetar o emocional ou psicológico das pessoas daqui para frente, já está afetando. Isso já Sim, está sendo sem uma dúvida. realidade. E daqui para frente isso vai aumentar muito, É, porque essas dificuldades vão levar as pessoas a ter um prejuízo econômico financeiro. Alguns não vão ter, algumas áreas não vão ter, mas a maioria, muitas é. pessoas de hoje para frente vão ter muita dificuldade econômica, o que vai gerar mais estresse, mais ansiedade. Isso tudo vai ter que ser muito bem cuidado. Perfeito, doutor. Doutor Roberto, nós chegamos nesse momento ao final do nosso programa. Eu queria agradecer a sua participação aqui conosco e espero, uma próxima vez, né, a gente continuar batendo esse papo, conversando, porque eu não faço uma entrevista, é um bate-papo, isso é que é bom, porque Sim, tem muito mais foi muito informações bom. em relação. Eu que agradeço a você, porque é muito importante a gente Você estar. leva, você leva como um papo mesmo, a gente fica
tranquilo, e aí é muito bacana. Eu agradeço pelo convite, fico à disposição sempre que precisar. E Tá bom. cuide-se, né? E o conselho para todo mundo, cuidem-se bem, porque tudo vai passar, tudo passa. Digo mesmo para o senhor, doutor. Obrigado, a gente vai sair dessa. Deus é maior do que tudo isso. Obrigado, Com doutor. certeza. Um abraço. Esse foi o nosso programa Alesp Conecta de hoje. Eu entrevistei aí o psicólogo, né, também médico, o doutor Roberto Debski. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá.